porque a Organização Mundial do Comércio confirmou que recebeu a queixa do Brasil contra o tarifaço. E quais são as alegações apresentadas pelo Brasil nesse documento, Eliseu Caetano? Conta aí, bem-vindo. Salve, salve, Evandro Cini. Muito boa tarde para você, para os nossos colegas debatedores e, claro, para todo mundo que acompanha o 3 em 1. A gente vem chegando ao vivo dos Estados Unidos para atualizar aí essa que é uma das principais notícias do dia por aqui, Evandro. A OMC avisou, confirmou e agora é oficial a denúncia feita pelo Brasil contra o tarifaço. As tarifas de até 50% impostas pelos Estados Unidos ao governo do Brasil chegaram até a Organização Mundial do Comércio, que recebeu oficialmente essa denúncia formal do Brasil contra os Estados Unidos. A queixa questiona a imposição pelo governo do presidente Donald Trump de tarifas elevadas de 50% sobre diversos produtos brasileiros exportados para o mercado americano. Na carta, o governo brasileiro argumenta que essas tarifas violam os compromissos assumidos pelos Estados Unidos no âmbito da OMC, como o princípio da nação mais favorecida, que exige tratamento igualitário a todos os membros da organização. E também os tetos tarifários negociados globalmente para evitar práticas protecionistas que prejudicam o comércio internacional, Cine. O protocolo da denúncia representa o primeiro passo formal no sistema de solução de controvérsias da OMC, abrindo para a fase de consultas entre Brasil e Estados Unidos. Ou seja, é uma fase de checagem, de averiguação feita por profissionais da OMC nos dois países envolvidos. Durante esse período, esses países, no caso Brasil e Estados Unidos, poderão tentar negociar uma solução amigável para o impasse. Mas, caso não haja acordo, o Brasil poderia ainda solicitar aí a criação de um painel arbitral para analisar a questão e até emitir um parecer vinculante. A medida adotada pelo Brasil é uma resposta à decisão unilateral dos Estados Unidos que impôs as tarifas sem consulta prévia ou justificativa técnica clara, de acordo com a carta enviada pelas autoridades brasileiras à OMC. Para o país sul-americano, no caso, o nosso país, a ação representa uma ameaça ao sistema multilateral de comércio e pode gerar efeitos negativos em setores-chave da economia, como, por exemplo, o agronegócio e a indústria. Evandro? Agora, o Eliseu Caetano, o presidente norte-americano anunciou também uma outra medida bastante polêmica hoje, né? O que é? Olha, vou te falar, como ex-morador de DC, fiquei animado, Cine, viu? Puxando para cá a sardinha. Eu me mudei de Washington, acho que eu nunca te falei sobre isso, por uma questão de segurança. Foi isso que me trouxe de Washington para Miami. Eu não me sentia seguro na capital americana, morando a 3 quadras do Capitólio. Caramba. É uma cidade que realmente sofre muito com a questão, não apenas de moradores de rua, porque o mundo inteiro tá assim, né? Se fosse só isso, menos mal, se já não fosse grave o suficiente. Mas a questão da segurança, como invasão a casas, prédios e apartamentos, arrastões, como a gente vê costumeiramente acontecendo nas praias cariocas, eu sou do Rio, aquilo era comum em Washington. Eu uma vez estava prestes para entrar ao vivo, tive que sair correndo com equipamento, mochila, catando coquinho, Evandro, como a gente diz lá no Rio, por causa disso. Então, por conta dessa situação, o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele declarou aí uma emergência de segurança pública, colocando a polícia local agora sob controle federal direto. Essa é uma ação sem precedente desde a criação dessa lei, em 1973. A medida foi justificada pelo Trump como uma resposta à escalada de crimes violentos na capital, que realmente mostram que a cidade tem se deteriorado muito. Trump afirmou durante essa coletiva, que aconteceu ainda há pouco no início da tarde de hoje na Casa Branca, que aquele momento ali, o início da tarde desta segunda-feira, marcava o que ele chamou de, abre aspas, Dia da Libertação em DC, fecha aspas. Ele prometeu retomar o controle da capital, torná-la novamente uma das cidades mais seguras do mundo, inclusive comparou Washington DC com Brasília, dizendo que Brasília é muito mais segura do que a capital americana, sendo que, nas palavras de Trump, a capital americana oferece muito mais condições em termos de infraestrutura de ser segura do que qualquer outra cidade do mundo. Ele anunciou ainda o envio de 800 membros da Guarda Nacional,
para apoiar a polícia local, com possibilidade, inclusive, de aumentar esse número. E a presença de até 130 agentes do FBI em operações conjuntas. Agora, tem um ponto muito importante, eu acho que vocês vão querer discutir isso aí no estúdio, Cine, que é o seguinte: a Procuradora-Geral dos Estados Unidos, a Pam Bondi, assumiu o controle da Polícia Metropolitana com foco no que ela chamou de operações contra gangues, traficantes de drogas e redes criminosas. Junto com o presidente, ela criticou a leniência com jovens infratores, propondo, inclusive, mudar a lei para permitir a prisão e julgamento de menores de 14 anos, tratando menores de idade, sim, como adultos, portanto. Ela também defendeu a revisão do sistema de fiança sem dinheiro, como já acontece em algumas cidades, como Washington, Nova York e Chicago. E para finalizar, Trump falou que também vai trazer o famoso choque de ordem. Vocês lembram do choque de ordem em São Paulo? Vai chegar na capital, vai ter uma limpeza, uma reestruturação da cidade. Vamos ver se ele vai fazer isso mesmo. E tem prazo, viu? Pelos próximos 90 dias. Obrigado pelas informações, Eliseu Caetano. Um abraço para você. Espero que você nunca mais sofra nenhum arrastão, seja aqui ou aí, aonde quer que seja. Um abraço, meu amigo. Fala, Fábio Piperno, como é que você avalia essa medida de segurança agora adotada por Trump? Todos os anúncios são bastante imprevisíveis, mas nesse caso, Eliseu diz que pode trazer uma boa repercussão diante da insegurança que se tem em Washington, D.C. Bom, primeiro que qualquer medida que vise melhorar a segurança das pessoas, ela é muito bem-vinda. Agora, preciso ver, de fato, o que é que vai ser implementado, como é que vão ser essas punições, qual vai ser, de fato, como vai ser construído esse plano, né? Porque é muito fácil falar, vou colocar a polícia na rua. Aliás, isso aqui em São Paulo, por exemplo, a gente ouve toda hora. Curiosamente, aqui em São Paulo, por exemplo, no mês de junho, os índices de homicídio aqui na capital, por exemplo, aumentaram, os índices de estupro aumentaram, latrocínio. Então, não basta só anunciar um plano. Vamos ver, de fato, o que ele vai ter de concreto e de positivo, né? Agora, a Organização Mundial do Comércio disse que recebeu o documento brasileiro falando e questionando as tarifas impostas pelos Estados Unidos. Inclusive, esse documento destaca que o Brasil estaria sofrendo com algum tipo, digamos assim, de irregularidade em comparação com outros países que conseguiram negociações diferentemente deste país. Ô Zé Maria Trindade, como é que você avalia, primeiro vamos nesta camada, da força que a Organização Mundial do Comércio teria hoje para, em algum momento, indenizar o país caso essa irregularidade seja identificada, ou principalmente para que algo seja articulado e que se impeça que esse processo possa se arrastar? É perto de zero, né, a possibilidade disso acontecer. Os organismos internacionais vêm perdendo importância e poder, né? Já houve um momento que eles eram poderosos, a cada dia mais, e agora, a atual conjuntura, a gente vê que não existe essa possibilidade, porque senão todos os países entrariam com esse mesmo objeto e pronto, e não teria dinheiro para todos, porque houve uma confusão. Nós estamos vivendo um momento em que não existem mais regras, né? Por incrível que pareça, para o comércio internacional. E o comércio, ele tem que ter uma credibilidade e tem que ter um processo. Eu me lembro que uma vez houve no mercado uma instabilidade de, vamos dizer, de credibilidade, porque houve um problema econômico nos Estados Unidos e algumas empresas quebrando e tal. Eu me encontrei com o então deputado Vadão Gomes, que é um grande exportador de carne, né, de proteína, e o Vadão Gomes com um navio, né, cheio de carne para exportar e a confusão de pagamento, porque lá eles não aceitavam pagar porque achavam que a carne não poderia chegar. E aqui o Vadão não aceitava mandar a carne porque eles poderiam receber a carne e não pagar. Ou seja, um bug que se dá na economia, que é a falta de credibilidade, de confiança. Acreditam alguns que a economia surgiu exatamente na caçada consorciada, onde um tem que acreditar que o outro está colaborando e o outro está no local certo, senão a coisa não anda. Então, a economia anda muito de credibilidade. E a OMC seria exatamente esse ponto de credibilidade das transações internacionais. Mas onde está a OMC até agora?
que não disse, olha, peraí, existem regras em tarifação, existem regras no mercado internacional. Em nenhum momento a OMC teve a coragem de falar isso, nem com o Putin, nem com a China, nem com os Estados Unidos, nem com nada. Então, é perto de zero a possibilidade de ressarcimento. Agora, 4h27, quem nos acompanha pela rádio, um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês. Nas outras plataformas seguimos. Bruno Musa, você concorda com o Zé Maria Trindade? Concordo com ele, sim. Eu acho que cada vez mais esses organismos multilaterais estão perdendo suas forças. Eu confesso que sou altamente crítico a eles, ao funcionamento deles, porque, de novo, eu gosto de transformar, tirar algo do abstrato e colocar algo impessoal. Então, eu sou aquele chato que quando dizem que um instituto de pesquisa fez algo ou uma organização multilateral faz algo, quem é essa organização multilateral? Quem são as pessoas que assinam por ela, que tomam decisão? O que essas pessoas pensam? Qual é o histórico delas? Afinal de contas, quando a gente vai, por exemplo, trabalhar em uma empresa, ou abrir uma empresa, ou contratar uma pessoa, um executivo para as nossas empresas, o que quer que seja, a gente olha o histórico do indivíduo que está por trás, porque será ele que, com a caneta, toma determinadas decisões. Ele ou eles, um grupo de pessoas, né? Então, quem são essas pessoas? Eu sou, de novo, repito, aquele chato que vai atrás deles, né? E quando a gente olha quem são as pessoas que comandam grande parte dos organismos multilaterais, eu, em grande parte deles, tenho sérias discordâncias de como ver economia, como ver o processo econômico, como ver o processo político, como ver o processo de tomada de decisões. Então, eu sou mais crítico a essas organizações do que apoiador deles. Mas não significa que, por conta dessa crítica, eu não ache que o sistema internacional, o comércio internacional, não tenha que ter regras, muito pelo contrário. Então, nesse ponto aí, eu concordo com tudo que o Zé Maria disse. As regras, elas são importantes, é que eu acho que as regras, elas precedem essas organizações multilaterais. Então, dito isso, quando nós analisamos também quem financia grande parte desses organismos, grande parte deles são os Estados Unidos, e muitos deles, o Trump acredita que joga contra eles, ora, eu vou continuar financiando um organismo que muitas vezes toma decisões contra mim mesmo, ou com a forma como eu quero que seja conduzida. Então, obviamente, esses órgãos vão esvaziando, vão perdendo importância ao longo do tempo, e é isso que a gente tem visto nos últimos anos. Mas eu acho que isso faz parte de algum choque em que, novamente, como o próprio Zé Maria disse no comentário anterior, essas forças de mercado elas vão se equilibrando ao longo do tempo. Agora, Alangani, diante dessa análise do Bruno e do Zé, de que essas organizações podem fazer diferença alguma nas tratativas, buscá-las não seria então apenas um movimento político que pode, pelo contrário, dificultar ainda mais a situação? Exatamente, né? Você traz uma sinalização, algum tipo de descontentamento. Não acredito que seja uma boa estratégia, até porque não vai produzir resultados práticos. O melhor mesmo seria a negociação direta e principalmente com os fornecedores dos Estados Unidos, com as empresas locais. Por que eu digo isso, Evandro? Olha só, há todo um questionamento na Suprema Corte norte-americana de vários países, de indústrias locais, porque tem indústria dentro dos Estados Unidos que está sendo prejudicada. Não é todo mundo que está lá com o Trump apoiando isso. Pelo contrário, Wall Street majoritariamente está contra ele. De que as tarifas só podem ser utilizadas para fins comerciais. Há esse grande questionamento na Suprema Corte dos Estados Unidos. E, evidentemente, que o Trump não utiliza as tarifas apenas para fins comerciais. Isso enfim, tem farto material jornalístico, declarações dele, etc. Então, esse é um primeiro ponto, né? As ações locais surtem muito mais efeitos em relação à própria OMC. Outro ponto, esses acordos, Evandro, não estão sendo firmados. É muito baseado nas declarações. Quando a gente fala em acordos comerciais, tarifários, isso tem que ser validado pelo Congresso de ambos os países, pelo Congresso dos Estados Unidos, pelo Congresso do Brasil, pelo Congresso dos Estados Unidos, pelo Congresso lá da Malásia, por exemplo. Então, tem uma fragilidade muito grande em relação a essas tarifas e isso é alvo de questionamento, evidentemente. Piperno, remate. Não, o Alan tem razão nisso, até porque isso vai sim gerar uma incerteza jurídica muito grande dentro dos Estados Unidos, porque há questionamentos não só de estrangeiros, como também de empresários americanos. Por exemplo, você pega
a gente falava aqui fora do ar o caso do café. A Starbucks, por exemplo, ela compra café do Brasil, ela processa e vende cafés refinadíssimos dentro do mercado americano. E aí, ela vai concordar em pagar um café sobretaxado porque o governo americano faz pressão, por exemplo, para soltar o presidente Bolsonaro, para conceder uma anistia? Sim, porque embora, né, alguns discordem disso, apesar de que há uma farta documentação, mensagens na internet, mensagens em redes sociais, mostrando que essa está entre as razões. Anteontem, Jason Miller, que sempre foi assessor do presidente Trump, disse claramente o seguinte: ou o Brasil concede anistia e libera Bolsonaro, ou o Brasil vai sofrer ainda mais sanções. Ele fala isso. E hoje a gente é surpreendido com a notícia de que o secretário do Tesouro americano, Scott Bessent, cancelou o encontro marcado com o ministro Haddad. Porque, segundo o ministro Haddad, por pressão política. Então, vejam, o empresário americano que também vai ser penalizado, é óbvio que ele vai procurar a justiça para falar, bom, o que eu tenho a ver, por exemplo, com o Bolsonaro?